a ti, querido internauta, que nos acompanha nesta edição de mais um programa Percursos. Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, nós chegamos até si com um convidado especial. Esta semana não será diferente, trazemos até si um convidado especial. Falo do Roberto Chissonzo, ele que é professor, músico, compositor e intérprete. Boa noite, Roberto Chissonzo. Muito boa noite, obrigado, Madi, e a toda a equipe de produção aí. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado. Certo. Nós é que agradecemos ao senhor Roberto Chissonzo pela presença aqui. Como disse antes, Roberto Chissonzo é professor, músico, compositor, intérprete e mais adiante saberemos mais sobre ele. É difícil falar da música ligeira moçambicana sem fazer menção ao seu nome. Conte-nos como é que foi a sua infância, em que contexto social e familiar cresceu. Bom, eu nasci na cidade de João Belo. Na altura era Vila, quando eu nasci, João Belo. Hoje, cidade de Xai-Xai, na província de Gaza. Nasci no quintal da minha avó, fui a minha parteira, e sei o local onde eu nasci até hoje, posso apontar, que é aqui, tem lá no quintal da minha avó, e o bairro onde eu nasci tem várias designações. Hoje é o bairro 1, chama-se bairro. Há muito tempo chamava-se Esporuen, porque passava por ali uma linha férrea, que o comboio saía de Xai-Xai para Manjacás e etc. E eu também, nesse bairro, dizia-se Boluen, porque tem 2 campos de futebol, um campo de Ferroviário e outro campo do Clube de Gaza. Então, aquela zona também era tida como uma zona que se chamava Boluen, por causa dos campos de futebol. Eu estudei, aliás, a minha catequese foi na igreja, na Catedral de São João Batista de Xai-Xai, na igreja católica, apostólica romana, e também eu frequentei o ensino primário, ensino preparatório e o secundário por ali. Vou mencionar os nomes das minhas escolas. Frequentei o ensino primário na escola Mouzinho de Albuquerque, escola primária Mouzinho de Albuquerque. Depois passei para a escola preparatória para o ensino secundário, que era uma escola anexa à escola Dr. Braga Paixão. Depois de independência passou a ser escola 7 de setembro, e depois tive que ir continuar os estudos fora da cidade de Xai-Xai. Portanto, fui selecionado para o curso de professores de educação física. Vim para Maputo em 1979 e daqui de Maputo fui para a Escola de Educação Física de Quelimane,
lá onde me formei como professor de educação física. Fui colocado em 1980 na escola secundária de Mapinhã, na província de Inhambane, e eu não fui para lá porque os meus chefes acharam que eu deveria ficar na cidade. Enquanto esperava do transporte para ir para Mapinhã, que é no distrito de Vilanculos, eu fui a um baile lá e os meus chefes, o chefe de serviço de educação e o chefe de serviço de educação física, entenderam que se eu fosse para lá eu havia de não aguentar a situação daquele local, porque não havia energia, não havia conjuntos musicais, não havia uma série de coisas que eu tinha apetência para elas. Então, decidiram que eu deveria ficar ali na escola secundária Emília da US. E eu fiquei lá. Exerci as funções de professor nessa escola, Emília da US, e também era delegado da disciplina de educação física na escola, aliás, na direção provincial, na comissão de apoio pedagógico, que era um grupo de professores que eram delegados das várias disciplinas. Eu era delegado da disciplina de educação física ali, na direção provincial, em Inhambane. Entretanto, eu vim, passados alguns anos, para Maputo e fui colocado na escola secundária Josina Machel. Vim por razões de saúde da minha filha mais velha e eu vim para Maputo com a família para dar continuidade a esta questão da saúde da minha filha, Neuza. Bom, a apetência musical vem dos tempos de infância, tal como disse. Eu fazia catequese na igreja, na paróquia São João Batista, e nós lá tínhamos um grupo de crianças que faziam parte do coro. A madre que ensaiava este coro disse, eu vi pela primeira vez, nem percebia, mas fixei, porque era uma coisa que era de fixar. Ouvi dizer de que eu fazia parte do grupo do tenor, que a minha voz era tenor, lá na igreja. Entretanto, havia também outras coisas que mexiam comigo no concernente à música. Ali na nossa pequena cidade, havia uma banda musical que havia pessoas ali do meu bairro que faziam parte dessa banda musical, banda municipal. Portanto, aquela banda, aquela fanfarra, saxofones, aquelas coisas todas. E que mexe com qualquer criança, aquilo de ver uma banda a tocar, a passar, aqueles meninos todos bem trajados, mexia também comigo. Entretanto, havia pessoas que ali faziam música. Portanto, havia uns irmãos Tarmamades que essas pessoas tinham lá um conjunto. Era o Satar, que era guitarrista, era o Ibrahim, que era baterista. Havia outras pessoas que tocavam, ensaiavam música de dança, música de salão, etc.
e nós espreitávamos pelas janelas no local em que eles ensaiavam e pronto, isso trazia qualquer apetência. Havia um senhor que em datas festivas passava de casa em casa, que é o vovô Madurmano, que tocava o acordeão, e nós também gostávamos de ver o vovô Madurmano. Entretanto, em dias festivos também, era possível alugar-se um gramofone com discos, e a nossa maior corrida era ficar ali a fazer, a encher a rotação do gramofone para que a música em discos de 75 rotações, se não estou em erro, e tocava-se aquelas músicas que a gente ouvia em datas festivas. Entretanto, também o meu irmão mais velho vinha com um grupo de amigos lá para casa para tocarem violas com seus amigos, e eu, na ausência dele, ia mexer lá a viola. Isso criava, de certa maneira, uma criança quando encontra um instrumento que não sabe como funciona, a tendência a mexer tudo e desafinar. Logo se sabia que houve alguém que mexeu um instrumento, etc. Isso dava alguns puxões de orelha, etc. Então, mas eu via um amigo que não era meu amigo, interessava-me bastante, porque ele tinha uma viola de lata e era empregado na casa vizinha. Portanto, falei inicialmente de que a minha parteira foi a vovó Diana, uma senhora maometana, que foi a parteira, neste caso, e a filha dela, que vivia ali, tinha esse tal empregado, dentre outros empregados que existiam lá, o André, que tocava uma viola de lata. Não sei onde é que anda o André, mas ele emprestava-me sempre a viola de lata dele, e nos momentos em que eu tivesse possibilidade de eu lá para os fundos, para a zona dos empregados, e ficava lá com ele a tocar essa violinha de lata. Ela muitas vezes lá falava com a minha mãe: pá, seu filho, pá, está aí a brincar com empregados, etc, etc. Mas pronto, eu tinha lá o interesse que tinha. E depois tínhamos também duas figuras, que era o senhor Eusébio Tamel, que ouvíamos a voz dele na rádio, o Zé Burano, e ele fazia parte também de um cinema móvel. Ele fazia o papel de Slepano, um trabalhador lá das plantações da cana-de-açúcar. E também o Simeão Mazuz. Simeão Mazuz hoje é Salim Mohamed, que era a pessoa que, digamos, foi praticamente uma pessoa que apareceu muito, muito afincadamente na minha vida, dado que passei a fazer coros para o irmão dele, para o Alexandre Mazuz. Portanto, o meu mentor para a vida musical foi o Alexandre Mazuz. Eu vinha com o Alexandre Mazuz aqui para a cidade de Maputo e fazia os coros do Alexandre Mazuz na Folclore, ali na Monumental. Havia uma boate chamada Folclore. Havia o Zambi, hoje é só restaurante, mas era uma boate há muito tempo. E havia o Sanzala, que era em frente da TVM, na 25 de setembro. Eram boates onde eu andava com ele a fazer coros e enfim, ele ensinou-me uma série de coisas daquilo que
só nos bastidores é que a gente sabe como nos apresentarmos em palco, pentear antes de ir para o palco, ter uma cara bem descansada antes de ir para o palco, etc., entre outros ensinamentos que eu considero Alexandre Mazuso um pai para mim nesta coisa da música. E depois, olha, como disse, eu fui para Zambésia, mas antes de ir para Zambésia eu tive um grupo lá que era o Conjunto Stop. Tinha, ou melhor, antes do Conjunto Stop, tivemos um grupo, era eu, o Alexandre Mazuso, o Zito, o Muambo e o Sérgio Amiel, que andávamos ali a ensaiar. Esse grupo nunca chegou a tocar, ficávamos sempre à espreita a ver se conseguíamos pedir uma série, chamavam série, né? Quando houvesse verbenas na escola. Provavelmente não sabem o que são verbenas, são tardes dançantes nos finais de semana, então ficávamos ali à espreita a ver se conseguíamos uma série. Mas esse The Good Show não chegou a apresentar-se em algum palco. E depois houve um outro grupo que foi o Stop. Esse já teve maior... já tocávamos em verbenas, tocávamos em bailes, tocávamos em casamentos e andávamos ali, Manjacase, Chibuto, Xai-Xai, e também tivemos alguma incursão tivemos alguma relação, algum tempo, algum período de tocar na província de Inhambane nessa altura. Era o senhor Suamado, já falecido, o Totó Malus também já falecido, que o Suamado fazia o órgão, era organista, mas também era guitarrista e cantava também. O Totó era viola baixo, eu tocava viola solo e também cantava, e o Sérgio Amiel, que era baterista. Portanto, neste grupo, dois já são falecidos e existimos eu e o Sérgio Amiel. O Sérgio Amiel está a viver na cidade de Xai-Xai e a atividade dele musical praticamente não está a acontecer. Depois fui para Zambésia. Na Zambésia havia lá uma casa de cultura. Na casa de cultura lá na Zambésia havia vários grupos, etc. Mas havia um grupo que era os Continuadores, que esse grupo, na sua evolução, veio com uma certa maioria, veio a ser o conjunto 1º de Maio. Portanto, eu andava ali por perto, como tinha o domínio da língua aqui do Sul, então alguns dos temas aqui do Sul também cantados em língua em Ronga e em Xangana, eu cantava esses números. Então, fiz parte, não como membro desses grupos, mas que tinha a possibilidade lá, quando houvesse bailes na Casa de Cultura, quando houvesse espetáculos no Cine Teatro Águia, eu fazia parte e dava, enfim, dava hora da minha graça nessa altura, né?
E depois vim para Inhambane, nessa altura, em 1980, como disse, colocado. E a música sempre me acompanhou nesse percurso. Acompanhou-me de tal sorte que comecei a fazer também alguns trabalhos, pequenas gravações no emissor provincial da Rádio Moçambique, portanto, gravados por Carlos Salvador, o Jafar Adamo, e mandávamos essas músicas, essas entrevistas para um programa que se chamava No Coração da Noite. No Coração da Noite, que era dirigido por Esdine Fakirá e Luísa Menezes. Então, mandava-se esses materiais e pronto, sabia-se, olha, em Inhambane, um rapaz assim, assado, cozido, que gostava de música. Ora, muito bem. Eu, em 1980, aqui num concurso, participei de um concurso que era para um indicativo dos programas do primeiro recenseamento geral da população. E fiquei apurado, e uma das premissas era que eu podia gravar no estúdio da Rádio Moçambique. Não gravei em 1980, quando viesse a Maputo não tinha um grupo, fui acompanhado na altura por um grupo chamado ABC 78, mas que eles tinham um outro gênero de música, eles eram da underground e eram de rock, da pesada, música jovem, mas eu andava à procura de outra coisa, andava à procura de uma outra identidade. Então, eu tinha este compromisso de gravar na Rádio Moçambique, pela mão do senhor Américo Xavier. Daí que, quando travei conhecimento com o Pedro Langa, que vinha de um projeto com Chica e com Hilário Cossa, Arsênio Hilário Cossa, eles estavam a criar um grupo. O grupo esse que veio nos finais de 83 a ser chamado Goruan. Portanto, desde essa altura eu estou ligado ao conjunto Goruan até hoje. Em 1990, a vida política no nosso país começou a mudar, e em 92 houve o Acordo Geral de Paz, e em 94, portanto, aconteceram as primeiras eleições gerais multipartidárias e presidenciais. Eu fui eleito deputado da Assembleia da República e fiquei a trabalhar na Assembleia da República como um membro da Comissão dos Assuntos Sociais, do Gênero e Ambientais. Fui relatora da Comissão ad hoc para a revisão do hino nacional e, enfim, estive a trabalhar na aprovação de várias legislação que aconteceu naquela altura até hoje. É mais ou menos este o pequenino percurso que eu posso vos contar a partir daquilo que é a minha vida
assim de forma reduzida. Sou pai, sou casado, tenho alguns netos e, bom, sou feliz com a família que Deus me deu. Professo hoje a Igreja Metodista Unida de Moçambique, onde eu me casei. E enfim, é assim, a minha vida tem sido isto, portanto, a minha vida. O conjunto Goruan é um conjunto que foi criado na base de amizades, né? As pessoas são amigas. Eu tinha a pretensão de gravar as minhas músicas, não tinha, digamos, músicos para me acompanharem. E é aí que eu juntei-me a este grupo de amigos para que eles pudessem me acompanhar nesta gravação. E calhou que eu estivesse a vir viver definitivamente na cidade de Maputo por razões de saúde da minha filha. Então decidi que deveria ficar neste grupo, né? Que eu tenho como fundador o Pedro Langa, e os outros membros, digamos, foram e são os companheiros com quem trilhei ao longo desses 30 e tal anos que estamos juntos. Certo. E atualmente, com mais de 30 anos de carreira, como acredita que está a enveredar para uma nova musicalidade? Explique-nos de que musicalidade se trata. Bom, a música é a arte de juntar sons que sejam agradáveis ao ouvido humano, não é? Portanto, a gente não inventa nada, isso tudo já está feito. O Goruan tem a característica de ser uma banda de crítica social, de intervenção social. É uma banda que a gente sabe que ela nos ajuda bastante a fazer, digamos, a fazer aquilo que é a voz do povo. Embora minha esposa seja muito bonita, aos meus olhos, eu não tenho que só me virar para cantar a beleza da minha esposa. Devo cantar, no final do dia, a beleza da mulher moçambicana, os feitos da mulher moçambicana. Eu, quando falo assim, é mais ou menos para nós entendermos o que é isso de intervenção social. Nós cantamos aquilo que são os problemas do dia a dia das pessoas, do dia a dia. Cantamos e criticamos a guerra, por exemplo, criticamos uma série de complicações que possam surgir no mundo e que não podem, de certa maneira, fragilizar aquilo que é o entendimento comum da nossa sociedade. Existe aquilo que é o mais íntimo, não é? Aquilo que não cabe, digamos, no dia a dia de cada um dos nossos colegas lá. Daí que, quando eu fiz 40 anos de idade, propus-me a fazer um concerto de celebração dos meus 40 anos. Quando completei 50, queria gravar um disco. Ora, qualquer criança já me fala de que tem 20 CDs, 30 CDs. Não era relevante
com essa idade, aparecer e dizer que eu tenho o meu primeiro CD está aqui, porque já tinha feito outros CDs, não sendo muitos por causa da conjuntura na altura. Não é fácil para os artistas moçambicanos terem labels aí no estrangeiro que possam, digamos, ser para o nível daquilo que é a nossa banda, o Goruan. Então, não temos muitos discos em termos de número, mas temos esses poucos discos que são referência no nosso país. São referência porque a maneira como foram trabalhados, o contexto, etc., eles aparecem aqui como discos. Então, aparecer a dizer estou a trazer o meu primeiro CD, era voltar um pouquinho atrás. Daí que os produtores que me ajudaram, o Zula e o produtor Paulo Chibanga, neste caso, decidimos que, ao invés de fazermos um CD, deveríamos fazer um projeto que é, até agora, o primeiro projeto no nosso país, que é ligado entre a literatura e o disco. Portanto, o primeiro CD, livro CD, tem a componente musical e tem a minha biografia, e veio a chamar-se a esse projeto Queer, que é uma homenagem à figura da mãe. Queer, ventre, de uma mãe, traz uma série de filhos. Uns são bonitos, outros são feios, outros são altos, outros são baixos, outros são gordos, outros são magros, enfim. A mãe, a nossa mãe, ela transporta-nos durante 9 meses e quando a gente vem cá para fora, ela não tem culpa daquilo que nós andamos a aprontar. Portanto, é igual a um pilão, um almoforiz. Pelo pilão passam vários alimentos, né? Milho, feijão, amendoim, entre outros alimentos, né? Quando tu vais apilar aqueles alimentos que passam por aquele instrumento, todos eles, quando vais a provar, têm um sabor diferente. É tal como o ventre da nossa mãe. Passam vários filhos, cada filho tem a sua paulada, por assim dizer, tem a sua maneira de ser, tem o seu caráter, etc. Então, é uma homenagem à figura da mãe, as mães merecem muito amor por serem elas que nos trazem ao mundo. E não há pessoa nenhuma que caiu como um fruto, caiu, fulano de tal caiu. Mesmo não há exemplos que eu saiba que alguém caiu neste mundo e apareceu neste mundo sem ter passado pelo ventre de uma mãe. Então, esta foi a homenagem que quisemos fazer à figura da mãe, contando desta forma esta minha história de vida que aparece em livro, aparecem escritos de várias pessoas que me conhecem a minha obra, conhecem aquilo que tem sido, entre eles, meus antigos alunos, colegas, família, não é? Filhos, sei lá, outros artistas que aparecem com seus escritos a trazerem a figura de Roberto para ali, que eu não consigo
por minhas palavras, apesar de que estamos num programa no qual estamos na primeira pessoa a contar alguma coisa, mas que a coisa vista por outras pessoas tem maior peso do que quando é com as minhas próprias palavras. Sim. Disse-nos que, ao invés de gravar o primeiro CD, decidiu embarcar para este projeto, ligando a literatura e a música. Quais são as dificuldades que tem enfrentado na materialização deste projeto? Bom, este projeto é um projeto que nós consideramos um projeto de família. Por que eu digo isto? É porque no final dos domingos, né? No final de semana, à tarde, nós aqui em casa, em família, assentamos, conversamos, e ao beber um copo, pegamos nos nossos instrumentos e cantamos algumas coisas, criamos algumas coisas. Eu tenho um projeto pequenino aqui, que sou eu, minha esposa e minha cunhada, que, bom, fazíamos esse trio e fizemos vários desafios. Nós estivemos no Festival Zeca Afonso em Portugal, em Coimbra. Fizemos várias aparições, fizemos a primeira parte, por exemplo, da Maria João e o Mário Lajinha, do Fernando Girão, entre outros artistas que estiveram aqui no nosso país. E esse projeto não é para deitar fora, não era para deitar fora. E nós continuamos. Hoje temos filhos e já tocamos com os nossos filhos. Cantamos, os nossos filhos também têm os seus amigos que também tocam com eles e podemos fazer isto aqui. Eu tenho os meus amigos que fizeram parte deste projeto. Portanto, este projeto foi levado avante com muita dificuldade, não posso dizer com muita dificuldade, fui muito privilegiado porque houve, digamos, esta acusula que apostou neste projeto. As pessoas hoje não têm conhecimento desse coisa porque estão à espera de um disco de frente, um disco, um CD, e não estão para ler, ter um livro de Roberto em sua prateleira. Mas a importância disto é que não só os políticos, não só os acadêmicos, não só estes é que devem trazer as suas memórias para o conhecimento público. Nós, músicos, também podemos trazer esta coisa. Nós, músicos, também, não tendo locais para vender a nossa música, podemos vender a nossa música numa livraria. E é aquilo que acontece. Se quiseres o livro, podes encontrar numa livraria aqui da cidade, em forma de livro, e no final tens um disco. Enquanto lês o livro, podes ouvir a música e acompanhar uma série de coisas que lá estão. Isso só em si é uma dificuldade, é um desafio por quê? Porque qualquer artista gosta de ter uma audiência muito elevada, mas eu já enchi muitos campos, já viajei em muitos países, já não é minha apetência, digamos, encher campos. A minha preocupação hoje é aquela de deixar um legado para que
as gerações que vêm possam preservar a nossa cultura, possam preservar a nossa música de origem, possam preservar. E há um desafio nesta coisa, é que nós, músicos, não estamos a escrever as partituras das nossas músicas. Nós estamos a fazer aquilo que é o songbook. Nós estamos a trazer a biografia, aliás, nós estamos a trazer as partituras das nossas músicas, que podem ser lidas por qualquer músico em qualquer parte do mundo e serem tocadas por qualquer pessoa. Nós estamos a fazer isso. Então, neste disco também já aparece essa música queer em forma de partitura. Aqui vou agradecer ao Edson Utui, que ele é que fez a escrita disto aqui. E a aposta, para mim, é que os artistas moçambicanos podem não saber eles escrever as suas partituras, mas já há meninos que andam nas escolas de música, andam nos institutos de música e de arte no nosso país. Então, essas pessoas devem ter a tarefa de resgatar de forma científica aquilo que é a nossa música, por assim dizer. Então, as próximas coisas, os próximos desafios têm de ir por aí, né? Então, as dificuldades que tivemos são dificuldades que qualquer artista tem, de reunir vários artistas. Tive o privilégio de ter artistas como Jimmy Ludlow a participar das gravações, Moreira Songuissa, Nelton Miranda, digamos, sei lá, o Nando, Macambo, entre outros artistas que, não fazendo parte da minha família, não fazendo parte daquilo que é, trouxemos a Glória Muyanga, por exemplo, participou com uma parte do noticiário que ela teve que ir fazer a leitura desse noticiário na música. E, enfim, é de agradecer a participação desses outros artistas que fizeram parte deste nosso trabalho. Certo. Quando se fala em Roberto Chitsonzo, as pessoas associam logo a música, mas a trajetória de Roberto Chitsonzo não dá-se somente na música, contou-nos que teve uma passagem na política. Conte-nos agora como foi a experiência da época de deputado, as dificuldades. Conte-nos da experiência de deputado. Muitas vezes o deputado no nosso país é mal interpretado por causa daquilo que são as benesses que aparecem lá para os deputados, né? Mas nós, muitas vezes, não sabemos o quão é espinhoso o trabalho do deputado, o trabalho de representar outras pessoas, o trabalho de, enfim, fazer a advocacia para outras pessoas. Nós não imaginamos nada disso. E eu fui alvo de muitas críticas porque as pessoas achavam que eu deveria ser um arruaceiro. Sabe o que é um arruaceiro?
um indivíduo que não sabe falar, não, fala de qualquer maneira na Assembleia, mas vale ficar calado do que falar mal e saber colocar os seus assuntos e aonde e trazer algumas soluções para esses assuntos. A minha experiência de deputado foi uma experiência muito feliz, senão não estaria lá 20 anos. E muitos daqueles que são deputados hoje não conseguem, e duvido que consigam ter mandatos consecutivos de 20 anos. Eu tive o privilégio de ser um deputado pós-conflito armado. Portanto, aquela guerra que existia nas ruas, nos caminhos, nas aldeias, nas escolas, em todo o sítio do nosso país, foi transferido, digamos, aquela guerra ali para 24 de julho. E ali na 24 de julho, era ali o confronto. Tivemos deputados que eram terríveis a desvirtuar o sentido das coisas, mas lá lutávamos, éramos colegas e sabíamos que tínhamos que respeitar-nos uns aos outros. Quando saíssemos a missão, tínhamos que sair e trazer resultados. Fiz, até certo ponto, alguma audiência pública para a revisão do hino nacional. Fiz alguma audiência pública para que trouxéssemos, por exemplo, a lei de proibição de menores a locais de diversão noturna, entre outras coisas. Lei do ambiente, lei quadro do meio ambiente. Estou recordado, por exemplo, da lei da família, que, embora a nossa sociedade seja aquela que dá a abertura às mulheres, ela continua a ser, no final do dia, uma sociedade machista, que não quer que a mulher seja mais do que aquilo que ela é. Então, nós tínhamos que encarnar este papel de trazer algum benefício para as nossas mulheres, para as nossas crianças. E lutar para que as crianças não fossem usadas mal para o trabalho, que não fossem usadas, que tivessem direito à sua escola, tivessem direito a algumas dessas coisas. Eu trabalhava lá na Comissão de Assuntos Sociais do Gênero e Ambientais e era muito bom aquilo que nós fazíamos. Então, aquilo que as pessoas pensam e tiram, digamos, as suas conclusões é do noticiário. Portanto, vamos fazer a contabilidade de tempo. Uma sessão da Assembleia começa às 8h30 até às 13h. E depois tens trabalho das comissões, entre outros trabalhos lá. Tens trabalho de bancadas, tens trabalhos que esse trabalho não é possível em 10 minutos, em 20 minutos do noticiário às 20 horas, trazer à tona tudo aquilo. E o nosso jornalismo, em alguma medida, andava só à procura das pessoas que tenham, digamos, a tendência de fechar o olho para melhor perceberem aquilo que está a acontecer na sala. E eles acharem que aquela pessoa só está lá para dormir. Então, entre outras coisas, começaram a chamar a Assembleia da República de escolinha de barulho. E não
não olharam para o sentido de que aquele sítio virou o local que trazia o confronto armado para dentro de uma sala. E as pessoas ali divergiam, desconfiavam-se, etc, etc. Portanto, começou a ser moda, hoje em dia, ser-se do partido Frelimo, o partido que tem o governo, passou a ser moda que as pessoas achassem que toda a gente da Frelimo é corrupta, toda a gente da Frelimo está ligada a tudo que é maldade neste país. E não é verdade. Há pessoas más, não é por se ser mulher ou por se ser homem. Uma pessoa pode ser má. Não é por ser de um determinado partido para se ser corrupto ou deixar de ser corrupto. Então, a nossa mídia aqui começou a desvirtuar bastante aquilo que é o sentido do papel do político. Nunca quiseram saber porque é que o deputado tinha que ter, digamos, um honorário, por exemplo, não é? E acharam que, por falarem assim, dessa maneira, resolviam, e nós vimos, posso dar exemplos de algumas pessoas que falaram bastante, e eram jornalistas como vocês, mas que quando passaram para a vida de membros da Assembleia da República já nem falam, já não dizem aquilo que eles diziam em relação ao papel do deputado. Portanto, há exemplos, não preciso de citar nomes, mas a carapuça vai servir para alguém que tenha sido jornalista e que tenha criticado bastante os deputados, e na condição de deputado hoje não virou o disco a favor daquilo que andavam a dizer. Portanto, nós temos ONGs que, de certa maneira, ajudaram-nos a alavancar o conhecimento que deveríamos ter em relação à vida parlamentar. Mas se for a ver, em todo o mundo, os parlamentares, etc., têm condições de trabalho, é só terem os seus assessores, terem tudo e mais alguma coisa, terem a capacidade de fazer um estudo para produzir um discurso em condições. Irem ter com estudiosos e dizer, olha, nós queremos um estudo relacionado com este e aquele assunto. Aqui no nosso país, nós não temos essa capacidade de perceber que o deputado é um representante do povo e o povo confiou-lhe aquela tarefa. Portanto, todos os estudiosos devem ajudar as pessoas que estão a fazer, digamos, esta política a terem melhores condições para conseguirem fazer. Nós estamos só a pensar que o deputado é aquele que está na Assembleia para dormir e fazer daquela sala o seu quarto, quando não é verdadeiro. As pessoas trabalham e devem trabalhar. Eu já estive em parlamentos em que na sala nem sequer metade da sala está lá. Eles são chamados para a altura da votação, por exemplo. Há uma campainha que toca no edifício, olha, já chegou a hora da votação e todos vão lá para a sala para... Mas há discursos que, se não interessam a ninguém, os parlamentares estão por aí a fazer os seus lobbies, a fazer as suas coisas para um determinado assunto correr da melhor maneira. A experiência que eu tenho é uma experiência válida,
considero-me um dos parlamentares músicos que sei muito bem que não era eu o único, né? Mas que pelo tempo que lá estive, os outros meus colegas não estiveram esse tempo lá. Músico, parlamentar, professor, entre outras situações, ser-se professor e ainda mais de uma disciplina que é a educação física e depois ser-se assistente da administração pública. Hoje, aí nos vossos coisas não consta, mas eu, por exemplo, sou mestrado em ciências policiais. Ok. Então, Tá sou certo. mestrando em ciências policiais, o que significa que algumas pessoas poderão dizer, mas o que é se quer? Mas é preciso que a gente, ao criticar a nossa polícia, a gente não critica a polícia e a gente faça a premissa de ir e ensinar e deixar o nosso conhecimento para que a nossa polícia tenha uma outra forma de estar na nossa sociedade. Portanto, aquele polícia, não há de vir o polícia do Brasil, ou o polícia da África do Sul, ou a polícia para aqui, para o nosso país. Nós é que temos como país de formar a nossa polícia, de formar os nossos quadros. É nossa responsabilidade, não é de mais ninguém. Portanto, não basta só apontar, como também devemos ajudar a que algumas dessas coisas sejam ultrapassadas, né? Há muitas outras coisas que eu tenho estado aqui a fazer. Sou daqueles que fiz um foguetão e fui para a Lua e não fiz a publicidade do foguetão à Lua, nem eu próprio se fui ou não à Lua. Fui e fiquei com o meu conhecimento de que fui à Lua e não estou para lutar com ninguém, porque o conhecimento é aquilo que vem dentro de nós. É mais ou menos por aí. Quais são as maiores conquistas, tanto na carreira profissional como familiar? As melhores conquistas na vida profissional é que elas nunca chegam ao final. A gente nunca chega, a gente aprende todos os dias, até os últimos dias da nossa vida. Tudo é um processo de aprendizagem, tudo é um processo no qual nós vivemos a aprender, podemos ensinar a partir do nosso exemplo, a partir da nossa conduta na sociedade, a ser aquela pessoa que alguém diz, eu gostaria de ser como aquele senhor. Eu sei que hoje já não é a razão de ser de alguns jovens. Os jovens já não querem ser como eu, honestos, querem ficar ricos no mesmo dia em que começaram a trabalhar. E outros, enfim, querem cabelo branco, até põem certas coisas no cabelo para ficarem com o cabelo branco. Mas ele há de aparecer com o tempo, o cabelo branco. Não precisam de fazer essas coisas. Então, é um processo de aprendizagem. Agradeço a Deus pela família que eu tenho. Pobres, ricos ou não, mas esta minha família nuclear, a minha esposa, os meus filhos, agradeço bastante a Deus que me deu a felicidade de poder trilhar muito tempo da minha vida com eles e poder conversar assim como estou a conversar contigo
acerca de algumas experiências que eu tive. Às vezes, estar assentado a assistir televisão e dizer, olha, epá, estivemos nesta rua aqui, estivemos neste aeroporto, já estivemos naquele palco, já estive com aquele fulano, já estive, enfim. É importante ter tido essa possibilidade de, em vida, ter de dizer que conheço algumas pessoas e que gostaria que essas pessoas não ajudassem por serem meus filhos, mas que os ajudassem por serem bons alunos ou por serem bons cidadãos neste mundo. E aqueles que não quiserem, não tiverem aproveitado estas minhas pobres mãos, bom, em algum sítio, em alguma esquina, onde ter que aprender, porque a vida é uma escola. A vida é uma escola. A gente não aprende tudo na casa do nosso pai. Aquilo que o nosso pai nos dá hoje pode não ser aquilo que a gente consegue na vida. E a maior parte das pessoas nasceram, cresceram. Eu tenho o privilégio de dizer que já nasci, já cresci, já reproduzi. Agora falta uma coisa, que é morrer. Então, o Roberto Chitsonzo hoje se considera um homem realizado. Não, eu não me considero realizado porque ainda estou a criar. Ainda não estou naquela de já realizei tudo. Nada. Ainda pego na minha viola e tento fazer novos acordes, tento arranjar uma nova linguagem musical para convencer a mim próprio. Não estou autorizado a convencer as outras pessoas a gostar daquilo que eu faço. Mas eu tenho que me convencer a mim próprio que se ontem toquei daquela maneira, hoje tenho que tocar melhor do que ontem e por aí adiante. E agradeço, de certa maneira, a todos os meus colegas. Portanto, quando fala de família, eu falei da minha família, mas eu tenho uma família também, que é a minha família do Goruan, no qual vivi com eles durante muitos anos. Fomos felizes, choramos juntos, tivemos as nossas dificuldades, carregamos o nosso fardo da melhor maneira possível. Portanto, somos um grupo feliz, mas também muito azarado. Perdemos 2 membros assassinados aqui na cidade. Tenho a minha família partidária, que é aquela família na qual eu hoje digo muito obrigado por ter aprendido uma série de coisas por ser membro do Partido Frelimo, por ter seguido os ideais de muitas pessoas que, ainda jovens, deixaram suas casas, deixaram os seus estudos, deixaram, digamos, a sua vida em outros países e até estavam, se calhar, muito bem, e disseram, vamos para o país e para lutar por o nosso país. Uns nem sequer chegaram a ver a liberdade que construíram. Nós hoje, quando falamos de um presidente, Eduardo Mondlane, professor catedrático, uma pessoa que trabalha nas Nações Unidas, nos Estados Unidos, uma pessoa que tinha um dos mais conceituados acadêmicos africanos na altura. Então, estamos a falar de pessoas que deixaram tudo para pensar nas outras pessoas, não é? Hoje estamos em outubro, estamos a falar de um presidente, Samora Machel. Eu aqui não disse
somos considerados bons rapazes, dito por aquele senhor. Bons rapazes é a banda Goruan neste país. E dito e saído de onde saiu, portanto, tem o valor de muitas medalhas de ouro que a gente pode ter no mundo. E eu devo agradecer o fato de ter e ter o privilégio de ser membro da Frelimo. Quando a gente fala Frelimo, algumas pessoas que associam a isto só a maldade, mas é porque estamos a desvirtuar aquilo que são os princípios da Frelimo. Se nós formos a ver o porquê que a Frelimo existe, o porquê que a Frelimo quer existir, o porquê esta persistência em continuarmos, vamos chegar à conclusão de que às vezes somos levados a ser uma coisa que não somos. Está a ver? Somos levados a ser uma coisa que não somos. Então, eu, em todo momento, é de dizer sim a esta minha família. A outra minha família, porque Deus não haveria de me perdoar, é a minha família da igreja aonde eu professo, da Igreja Metodista Unida de Moçambique. É ali, naquela igreja, onde eu encontro, digamos, os meus irmãos em fé em Cristo. Yeah? Tá bem, muito obrigada. E falamos já um bocado dos jovens. Que recomendação faria a quem pensa em seguir a carreira musical e que recomendações deixa para a juventude em geral? Sabe, eu sou daquele tempo em que se dizia que ser-se artista é sinônimo de se ser drogado. Para o caso das meninas, é sinônimo de ser, digamos, pessoa de conduta errada, prostituta ou coisa assim do gênero, não é? O que nós devemos fazer, jovens, se queremos seguir uma carreira musical, devemos, em primeiro lugar, deixar de pensar que a arte é uma brincadeira, não é brincadeira. A arte deve-se estudar. Nós devemos estudar a arte. 1, 2, nós somos a identidade do nosso país, não é? Os artistas, eles é que levam a bandeira. Quando fala artista, pode parecer um pouco isto, mas se nós formos aos outros países, nós de ouvir ninguém a tocar a tua música moçambicana lá. Não é porque eles não sabem e não conhecem o valor da música moçambicana. É porque eles têm a música deles para promover e para fazê-la elevar. Vocês podem ir ali no canal 3, não é? Da ZAP, por exemplo, onde ir ver os angolanos. Não tocam música moçambicana ali, aquela coisa. Nós estamos a tocar essas músicas angolanas e de outros sítios para fazer o quê? Nas nossas televisões. Eles tocam a nossa música. E nós andamos a aplaudir aquilo. E por mais que seja mediocridade, nós aplaudimos. Então, não vale a pena, jovens, pensarem que por tocarem, por seguirem os estilos dos outros, há de melhorar no mundo. Não há de melhorar nada. Ninguém há de vos levar para ir cantar rap nos Estados Unidos. Nunca hão de cantar esse rap lá nos Estados Unidos. Se forem para lá, há de ser para ir assistir os verdadeiros rapistas. Mas não para ir lá dizer, eu sou moçambicano, eu vou
fazer isto ou aquilo outro. Então, é bom não andarmos aqui com histórias. Eu conheço todos esses países que eu conheço cantando, sabe o quê? Aquele Moçangana. Fui com Moçangana lá. E ninguém me criticou por eu ir lá com Moçangana. Eu toquei em vários festivais no mundo e continuo a dizer que quando fui para lá fui aplaudido de igual maneira como foi aplaudido outro irmão nosso de outro sítio e de outra nação. Outros companheiros nossos, que nós hoje... o Paulo Flores. Paulo Flores é um companheiro nosso quando chegamos lá nos festivais. A última vez que estivemos num festival foi em Macau, com o Paulo Flores. E eles aplaudem também aquilo que é a nossa música. Então, é bom nós sabermos deixar de imitar o Damásio, deixar de imitar sei lá quem, deixar de imitar todos eles e fazermos com que a nossa música esteja ao mesmo nível que o nível dos outros. Isso significa que não são só os músicos que têm de fazer isso. Vocês, jornalistas, devem promover isso. Vocês, programadores, devem fazer isso e por aí adiante. Então, acredito que não é pedir demais, né? Porque não estou a criticar, estou a fazer um apelo para os colegas artistas pintarem bem para que os seus quadros sejam vendidos lá. Mas também o nosso país deve saber valorizar a sua arte. Quando falo país, desde o mais alto magistrado do nosso país até a mais criancinha que existe no nosso país, devemos saber promover a nossa cultura, a nossa arte e os nossos artistas. Muito obrigada, muito obrigada. Neste momento, vão passar aqui na tela algumas fotos e gostava que, enquanto passassem, comentasse sobre elas. Ok. Temos aí a primeira. Conjunto Goruan, Pavilhão de Estrela Vermelha. E quando foi isso? Acho que isso aqui foi em 87, 88, por aí. Acho. Temos mais. Força. Isto foi na ilha de Moçambique. Ok. Fomos para lá para um festival na ilha de Moçambique e essa menina quis tirar uma fotografia conosco. Portanto, temos o Charlie do lado esquerdo, né? Que era o nosso técnico de som. Temos o Nanando. O Nanando é um grande guitarrista que até foi professor do Jimmy Lúdio. Eu. Esta menina, não sei o nome dela, mas é uma menina lá da ilha de Moçambique. E o David Macuaco. Tá certo. A seguir, esta foto. Esta foto foi tirada com crianças durante uma gala
de beneficência na província de Gaza, na cidade de Xai-Xai. Isto foi no Ale, e essas crianças estavam ali todas comigo e, claro, fazem-me lembrar também a minha infância, né? É verdade. Foi no Xai-Xai. Tá certo, tá certo. Temos mais? Temos essa também. Aqui temos eu, a minha filha mais velha, e estes são os meus 2 netos, filhos da minha filha. Portanto, é o Tsakane e o Lungane. Ok, essa é mais família. Tá certo. A próxima? Esta foi tirada com o velho Malangatana. Sim. Com o velho Malangatana em Portugal. No centenário lá de um distrito municipal lá. E fomos para lá e aqui era dentro do camarim onde tiramos a foto. Camarim num estádio, né? E é aqui onde apareceu, digamos, a música que é chamada Amor é Fogo, que aparece num dos discos do Gorwan. Portanto, foi esta visita, o velhote foi lá para nos cumprimentar. Que bom, que honra. Temos mais fotos? Força. Se tiver mais fotos, olha, eu vou dizer. E quantos filhos tem o Roberto Chitonzo? Eu tenho 4 filhos. A mais velha, a Neuza Tânia, a seguir Ivan Maximiano, Roberto Chitonzo Júnior e Lunga Helena. Tá certo. E essa é a mais nova, Lunga Helena. Tá certo. E algum filho seguiu a área musical, que nem o pai? Bom, os meus filhos sabem tocar e tocam melhor do que eu. A minha filha, a mais velha, não pode, por razões de saúde dela, não pode tocar, não pode cantar, mas ela sabe que nós tocamos. O meu filho Ivan sabe tocar, já esteve aí num grupo, já ganhou um Crossroads, já foi para a Suécia tocar. O grupo dele chama-se Projeto África. O Roberto Júnior fez alguns aninhos lá na escola de música e depois ele faz parte também do More Jazz, é guitarrista lá na More Jazz, e a Lunga é aquela que fez a escola de dança e pronto. Quando ela anda aqui nos corredores, eu sinto que a voz dela é muito boa. Se calhar um dia de cantar, não sei, mas neste momento ela não é dedicada à música, mas canta bem.
Canta bem. Então, podemos perceber que toda família tem essa veia artística. Sim, mais vinda da parte da mãe, porque a mãe também, lá na igreja metodista, eles cantam muito, né? A minha esposa, ela, uh, ela canta bem, é uma pessoa que canta bem. Eu sei e posso afirmar que ela canta muito bem. Mas estudou psicologia e está a fazer o seu trabalho como funcionária do Estado. Tá certo. Ilustre Roberto Chitzonzo, muito obrigada pelo tempo dispensado, pela companhia que nos fez, por abrir um pouquinho da sua vida e da sua história. Gostava que deixasse ficar as considerações finais. Não, eu acho que já fizemos várias considerações finais. Mas, para finalizar mesmo, muito obrigado. Eu não conhecia o vosso canal e gostaria que vocês não se dedicassem à vida de fofoca. A internet, depois da Revolução Industrial, é uma coisa muito importante que o homem inventou. Portanto, esta coisa de celulares, esta coisa de androides, entre outras coisas que a internet nos dá no nosso dia a dia para nos desenvolvermos, é uma coisa importante e nós estamos a usar muito mal no nosso país. Estamos a usar a internet não para o desenvolvimento, mas para criar complicações para nós próprios. Então, acredito que esse canal deve viver, deve crescer e deve trazer este exemplo de trazer boas conversas e trazer boas coisas. Acredito que há de ser muito bom as pessoas saberem que fui entrevistado por uma pessoa que se calhar tem a metade da minha idade, não se pode perguntar. A metade da minha idade. Um terço da idade do senhor. Então, saber-se que em algum momento nós já deixamos, como é que se diz? Já estamos a fazer o papel de deixar o legado. E, por favor, façam disto. Eu sei que tenho uma carreira e uma vida mais ou menos consolidada no que diz respeito àquilo que andei a fazer na vida. Então, tenho muitas histórias para contar, tenho muitas coisas para deixar para os outros. E não é correto dizer, esse da velha guarda. Da velha guarda em relação a quem? E ao quê? Porque nós temos que passar o nosso conhecimento de um sítio para o outro e por aí adiante. Hoje temos esta possibilidade das pessoas poderem nos visualizar, as pessoas poderem ouvir, as pessoas poderem ver como é que era a cara do Roberto. Nós, na verdade, não tínhamos a possibilidade de ver outros músicos a tocar. Hoje já podemos ver, a partir do YouTube, como é que toca guitarra aquele fulano. Então, é um meio de aprendizagem muito grande.
e falar com alguém naquele momento, olha, eu estou a precisar disto na província, e falar com a nossa mãe ali naquele momento e ela ouvir, para aqueles que têm a mãe em condições de lhes ouvir, é uma coisa muito importante que nós devemos dar graças por estarmos a viver na era das tecnologias de informação e comunicação, na era das TICs, depois de virmos de outras coisas. Mas quem inventou a eletricidade, quem inventou digamos, os comboios, entre outras coisas, não imaginava que estava a fazer o bem para todo mundo. E hoje estamos a beneficiar todos do conhecimento dos outros. Então, vamos usar estas coisas da melhor maneira. Chamo muita atenção a vocês da mídia. Não se metam, por exemplo, em fazer, quer dizer, pegar em mim assim como estou com minha camisa bonita, despirem-me no meio da rua e colocarem aí de qualquer maneira. Não é bom. Não é bom. As pessoas devem continuar a ver-me aqui com as minhas bochechinhas em condições do que estarem a ver-me mal, porque quando hão de me ver mal, hão de ganhar o quê? Hão de se rir de mim e depois ganham o quê com essas coisas todas? Não vamos ganhar, perdemos todos, porque estamos, ao invés de aprendermos alguma coisa, nós não aprendemos. Tá vendo? Nós não aprendemos nada com todas essas coisas. Nós pegamos em nós, dissemos assim, ok, sabe, esta coisa vale a pena, vamos nos rir. Hoje vamos nos rir deste, amanhã vamos nos rir daquele, vamos nos rir daquele, e depois vamos passando o tempo assim. Quantas horas é que foram de internet que gastamos? Vocês falam de megas. Quantas megas é que vocês gastaram a fazer coisas que não têm nada a ver com nada? Ok. Eu agradeço bastante a possibilidade de fazer parte da vossa vida e dando exemplo, como exemplo, aquilo que eu tenha feito de bom na sociedade em que me viu nascer e crescer. Animambo. Muito obrigada a nós. Fique bem. Até a próxima. E assim, caro internauta que nos acompanhou até agora, muito obrigada. De lembrar que pode acompanhar o resto da nossa programação a partir do Facebook e a partir do YouTube. Hoje estivemos na companhia de Roberto Chitonzo, compositor, músico, intérprete, já foi deputado, é licenciado em pedagogia e mestrando em ciências policiais. Muito obrigada. Até a próxima. Yeah, tá.